Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caríssimos e caríssimas senhores deputados. Ouvi com muita atenção, para nós também as áreas referidas pela Sra. Ministra nos são caras e na sequência do que refere e constando nos relatórios de execução do estado de emergência, designadamente nos relatórios setoriais da PSP e da GNR, verifica-se que houve uma grande diminuição do número de denúncias feitas por violência doméstica, quando comparado com o igual período do ano passado. São sensivelmente menos de 33%. Não significará isto que tenha acontecido aquilo que todos nós pugnamos e desejaríamos, é que efetivamente corresponda a uma real diminuição. Não, estará dentro das chamadas cifras negras, é aquilo que lamentavelmente será previsível. A par disso também, e sabemos também, as consequências do confinamento das vítimas juntamente com os agressores, o facto das crianças também não irem à escola, estarem todos dentro do mesmo espaço, é potenciador e gerador de tensões nas circunstâncias onde existe este tipo de fenómeno, não numa família estruturada, obviamente, e portanto está criado o autêntico barril de pólvora. Sabemos também que o Governo, tal como a Sra. Ministra referiu, aumentou o número de camas, camas disponíveis, criou um e-mail, o número de telefone, o 3060, portanto, onde se pode enviar as mensagens com a garantia da confidencialidade. Sabemos também que nos outros países tem havido um aumento enorme dos índices das denúncias de violência doméstica, designadamente em França, nas 2 primeiras semanas houve um aumento exponencial de 30%. Em Itália, em Espanha, em Chipre, na China, numa série de países, esse fenómeno, portanto, lamentável, ocorreu. Eu pergunto, e sabendo também que vários, portanto, os estudos e as práticas apontam que neste tipo de situações de emergência estas situações de agressões e de abusos aumentam, portanto, não diminuem, fica a perplexidade de perceber porque é que as vítimas espanholas, francesas, etc., conseguem chegar aos canais de denúncia e de apoio e as vítimas portuguesas não. Ou seja, porque é que nos outros países os mecanismos conseguem dar um número certo, não é, ou as estatísticas do aumento de que isso aconteceu e nós não. O que é que aqui está a falhar? O que é que as vítimas portuguesas têm a menos que os outros países, porque sendo que todas elas estão sujeitas às mesmas dificuldades de comunicação por causa da coabitação, ou seja, isto foi geral, não é? Aconteceu pelo mundo inteiro. Portanto, o que é que lá fora está a ter eficácia e aqui falhou? Esta é a primeira questão que coloca a Sra. Ministra. Também, e a propósito da proposta do Governo em termos de alteração do regime jurídico da violência doméstica, da Lei 112/2009, e o plano de ação para o combate à prevenção e violência contra as mulheres e violência doméstica, aponta para a necessidade premente de uma intervenção junto do agressor. Tem que haver também uma intervenção junto do agressor. Há os programas de reabilitação de agressores, o PAV e o VIDA, sendo que este está ainda em fase experimental. Pergunta-se, este último, o VIDA, portanto, é para reclusos condenados pelo crime de violência doméstica já em contexto prisional que deveria ser de reabilitação social e que não é. Pergunto se já há um feedback destes resultados obtidos, uma vez que este programa está em fase experimental. Também se está previsto o seu alargamento a outros estabelecimentos prisionais e quais os estabelecimentos prisionais em que neste momento este programa está a ser executado, porque foi uma das críticas que foram apontadas pelos vários pareceres que foram dados no âmbito das consultas da proposta de lei 28/14 desta legislatura, exatamente para que as coisas não estejam a funcionar. Também foram apontadas e conhecemos as várias falhas do sistema ao nível das respostas, designadamente a falta de programas para os agressores frequentarem atempadamente, o facto de não haver uma rede de estabelecimentos para internamento que permita executar as medidas de coação, de sujeição a tratamento de desintoxicação do álcool e do consumo de estupefacientes, designadamente quando o tratamento em ambulatório falha, portanto, e é por isso necessário haver mesmo internamento. E aquilo que está a acontecer, Sra. Ministra, é que nos tribunais, por não haver esta rede, os juízes, os JICs, os juízes de instrução criminal, vêem-se obrigados a aplicar a medida de prisão preventiva,
porque é como única forma de afastar a vítima do agressor, quando não seria esse o fim da medida de coação escolhida, mas deveria ser um tratamento, portanto devia haver um tratamento e um internamento, e por isso também a pergunta relativamente como estão os trabalhos e o que é que está previsto relativamente a estes estabelecimentos. A falta de respostas de agressores, a falta de respostas de apoio aos agressores, designadamente quando e bem tem que sair de casa, não é? E eu defendo sempre que é o agressor que tem que sair de casa, não são as vítimas que têm que ir para as casas de abrigo. As casas de abrigo são apenas para situações pontuais, até que seja aplicada a medida do afastamento, mas quando não têm outras alternativas, para onde é que vão? E porque isso leva a um despoltar da própria agressividade para com as vítimas e leva a um efeito perverso, que é que as vítimas tenham pena e tenham compaixão e lhes abram a porta, porque muitas vezes também são os seus companheiros. Estava aqui a dizer a Sra. Deputada Lina que esgotei o meu tempo, só por fim perguntar também que intervenção também está prevista junto das vítimas. Não se tem falado nisto. A vítima tem um perfil específico. À semelhança do agressor, que reincide muitas vezes, e sabemos que muitas vezes há também fatores estruturais em termos da formação da personalidade, a vítima tem tendência, e sabemos isto, eu conheço inúmeros casos nos tribunais que me têm passado pelas mãos, em que infelizmente escolhem muitas vezes como companheiro outro agressor, saem de um agressor e vão para as mãos do mesmo agressor. Que medidas o Governo tem previstas para intervir junto destas vítimas, também de forma a que se robusteçam, a que consigam dar uma estrutura em termos da própria personalidade que lhes permita resolver e enfrentar este desafio de que também elas digam basta e para que as agressões não continuem. Muito obrigada.